Então, pessoal, hoje vamos falar dos aspectos psiquiátricos no alcoolismo. O álcool é uma substância psicotrópica e depressora do sistema nervoso central. Ele age diretamente em diversos órgãos, como o fígado, o coração, os vasos e o estômago. Existe um padrão de uso para ser considerado o alcoolismo, né? O uso moderado é de até uma dose de álcool por dia. O beber pesado episódico, uso de 60 gramas ou mais de álcool puro, 5 ou mais doses, em uma mesma ocasião. E esse uso pesado episódico, ele expõe a situações de risco, como beber e dirigir. Existe o binge drinking, que é confundido com beber pesado episódico, mas é uma exposição prolongada ao uso de álcool em que o indivíduo vivencia episódios repetidos de embriaguez, 2 ou mais dias. E aqui a dose padrão de bebida é 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho, 50 ml de destilado, que contém cerca de 14 gramas de álcool puro. Então, isso significa uma dose. No DSM-5, ele traz aqui os critérios para diagnóstico de alcoolismo, né? É um padrão mal adaptativo do uso de álcool, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, manifesto por 2 ou mais dos seguintes critérios, ocorrendo a qualquer momento no mesmo período de 12 meses. O álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do álcool. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção do álcool, na utilização do álcool ou na recuperação de seus efeitos. Existe a fissura, que é o desejo intenso ou urgência em consumir o álcool, chamado também de craving. O uso recorrente de álcool, resultando em fracasso em cumprir obrigações importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa. O uso de álcool continua, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelo efeito do álcool. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso do álcool. O uso do álcool recorrente em situações nas quais este representa perigo físico. O uso do álcool continua, apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. Existe a tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: necessidade de quantidade progressivamente maiores de álcool para adquirir a intoxicação ou o efeito desejado, e a acentuada redução de efeito com o uso continuado da mesma quantidade de álcool. E também sintomas de abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: síndrome de abstinência característica para a substância, o álcool, a substância estreitamente relacionada com benzodiazepínicos, é consumido para aliviar ou evitar sintomas de abstinência. Então, existe uma classificação, né, de acordo com o número de pontos. De 2 a 3 sintomas é considerado leve, moderado de 4 a 5 e grave a presença de 6 ou mais sintomas. Então, quais são os principais quadros clínicos relacionados ao consumo de álcool, né? Existe a intoxicação alcoólica, que ela vai da embriaguez leve, a anestesia, até o coma e a morte. A síndrome da abstinência alcoólica, SAA, tremores, agitação, ansiedade, taquicardia, taquipneia, alterações de humor, náuseas, vômitos e insônia. Pode ter crises convulsivas secundárias à síndrome da abstinência alcoólica. Geralmente essas crises são tipo tônico-clônicas e em média acontecem 48 horas após redução ou suspensão do consumo. O delirium tremens, né, que ele se inicia de 8 a 72 horas após a abstinência, caracteriza por confusão mental, tremores, febre, hipertensão, taquicardia, alucinações visuais, principalmente as microsopicias, que é ver pequenos insetos, delírios e alterações de humor, e ele piora mais à noite. A síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela tem uma tríade, que é a oftalmoplegia, ataxia e confusão mental, podendo evoluir para a síndrome de Korsakoff, com amnésia retrógrada e anterógrada, diminuição da memória de fixação recente, confabulações e desorientação. A alucinose alcoólica são alucinações auditivas vívidas, vozes na terceira pessoa que degrinem a imagem do indivíduo, acompanhado de ansiedade, agitação e delírios de ciúme.
Quais são os tratamentos, né, desses quadros clínicos relacionados ao uso de álcool? Na intoxicação aguda, primeiro você tem que checar os sinais vitais. Se o paciente tiver hipoglicemia, administrar 30 minutos antes da glicose 100 mg de tiamina injetável, para evitar a encefalopatia de Wernicke. Se comportamento agressivo, contenção física e doses de benzodiazepínicos e haloperidol, 5 mg IM. Os benzodiazepínicos devem ser feitos intravenoso ou via oral, porque intramuscular ele vai cristalizar e não vai ter o efeito desejado. Na síndrome de abstinência alcoólica, deve ser iniciado 150 mg de tiamina IM nos primeiros 7 dias, associado a benzodiazepínico, diazepam de 10 a 20 mg de 4 a 6 horas, ou lorazepam de 2 mg se o paciente for hepatopato. As crises convulsivas elas devem ser tratadas com diazepam 10 mg intravenoso em 4 minutos, então tem que ser bem lentamente. E o paciente tem que ser observado para possível parada cardiorrespiratória. Na síndrome de Wernicke-Korsakoff, o uso de 300 mg de tiamina IM de 7 a 15 dias deve ser seguido pela tiamina oral de 300 mg por 6 meses. Já no delírio tremens, a indicação é internação, preferencialmente em UTI, usar diazepam de 60 mg dia ou lorazepam 12 mg dia e haloperidol 5 mg dia. A alucinose alcoólica ou delírio de ciúmes, usar risperidona ou haloperidol. Então aqui, todos os órgãos que são afetados pelo uso do álcool. O sistema nervoso central pode ter déficits cognitivos graves, como a gente viu, né? Memória e alteração degenerativa do cerebelo, transtorno amnésico persistente, como na síndrome de Wernicke-Korsakoff. A neuropatia periférica, que ela é caracterizada por fraqueza muscular, parestesia e diminuição de sensibilidade periférica. Pode ter também câncer de esôfago, hipertensão leves, miocardiopatias, cirrose em 15% dos pacientes. No estômago pode estar relacionada a gastrite, úlcera, câncer e no pâncreas a pancreatite. Também é comum ver a ascite, né, principalmente quando o paciente já está com cirrose mais avançada. E clinicamente, o transtorno por uso do álcool, ele pode apresentar dispepsias, náuseas, edema, hepatomegalia, varizes esofágicas, tremor, alterações da marcha. E os marcadores laboratoriais, né, a gama-GT aumentada, geralmente é o único achado. E aí o VCM, a LT e a fosfatase alcalínica revelam danos hepáticos. A intoxicação, ela aumenta a susceptibilidade a acidentes de trânsito, casos de violência, agressão física, ideação suicida e tentativa de suicídio. Uma revisão de literatura foi visto que de 10 a 69% dos casos de suicídio foram álcool positivos, e de 10 a 73% das tentativas de suicídio também foram álcool positivo. Na intoxicação pelo DSM-5, né, existem alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas e problemáticas. Por exemplo, comportamento sexual ou agressivo inadequado, humor instável, julgamento prejudicado, desenvolvidas durante ou logo após a ingestão de álcool. Um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas desenvolvidos durante ou logo após o uso de álcool: fala arrastada, incoordenação, instabilidade na marcha, nistagmo, comprometimento da atenção ou da memória, o estupor ou coma. Isso aqui são as fases, né, que o paciente vai na intoxicação, vai apresentando na intoxicação. E no manejo terapêutico, né, da dependência do álcool, existem os medicamentos que você pode usar, que é o disulfiram e a naltrexona, e intervenções psicossociais, uma entrevista motivacional e uma intervenção breve, né? Porque o tratamento ele vai muito de acordo com a motivação do paciente. Então, o disulfiram, que é o antietanol ou sarcotum, ele é na apresentação de 250 mg, tem ação no metabolismo do álcool no fígado, porque ele é inibidor da enzima aldeído desidrogenase. Ele faz um efeito antabuse,
que ele pode ir desde o rubor facial, a cefaleia, precordialgia, taquipneia, náuseas ou vômitos. Age como um freio externo. Antes do uso, solicitar teste de glicemia de jejum, funções hepáticas e tireoidiana, além do ECG. Iniciado após 12 horas da última ingestão de álcool, começar com 500 mg dias por 1 a 2 semanas e na manutenção pode ser diminuído para 250 mg dia. Como ele tem esse efeito antabuse, né, ele tem essa ligação forte com a desidrogenase, é importante o paciente estar consciente de todos os riscos. Existe esse contrato de consentimento que deve ser lido e assinado pelo médico, pelo familiar e pelo paciente. A outra medicação que é usada no transtorno, né, por uso de álcool é a naltrexona. O nome comercial é Hevia e é de 50 mg. Esse já é um antagonista opioide, tem uma duração de 12 semanas e o esquema terapêutico é começar com meio comprimido na primeira semana e depois um comprimido nas semanas seguintes. É contraindicado em doenças hepáticas agudas e crônicas e como efeito adverso principalmente a náusea. Tem que fazer controle mensal de bilirrubinas total e fracionada e transaminase nos primeiros 3 meses. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigada.